Olá a todos, muito bom dia. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, edição de sexta-feira, dia 20 de setembro de 2019. Uma edição dedicada, sobretudo, ao rescaldo daquilo que foi a jornada da Liga Europa de ontem, para as 4 equipas portuguesas que estiveram envolvidas. Não vou alongar muito mais sobre outros participantes, mas é claro que aquilo que vos interessa, sobretudo, é aquilo que fizeram as 4 equipas portuguesas. Não se esqueçam de duas coisas que tenho que vos dizer já. A primeira é que podem fazer perguntas. Quem estiver a ver este vídeo em direto no Facebook pode deixar perguntas na caixa de comentários e a equipa que produz o Futebol de Verdade vai escolher a melhor pergunta de todas para, no final, eu responder, ou dar o meu melhor na tentativa de lhe responder. E a segunda coisa que tenho para vos dizer também é que o Futebol de Verdade já existe em formato podcast, pode ir a qualquer dos principais fornecedores de podcast que tem no seu smartphone e fazer a pesquisa por Futebol de Verdade, vai aparecer, é só subscrever e receberá todos os episódios diariamente para poder ouvir onde quiser, não tem que estar sentado à frente do computador ou do telemóvel, se é que está a ver no smartphone, para ver no Facebook. Bom, vamos entrar já pelo tema do dia, que é a Liga Europa, e vamos começar pelo início, ou seja, pelas duas equipas que jogaram às 18 horas. Às 17h55, foi mais assim. E foram duas derrotas que pareciam estar a encaminhar a jornada para as equipas portuguesas para uma situação um pouco até incómoda, porque ao mesmo tempo já se sabia que os russos tinham feito bons resultados na Liga dos Campeões e tinham jogos até relativamente acessíveis também nesta Liga Europa, tanto o Krasnodar menos, mas sobretudo o CSKA de Moscou. Bom, mas as coisas acabaram por correr bem e já lá vamos no final a essas contas. Começaram por jogar o Sporting e o Vitória Sport Clube, dois jogos ali mais ou menos próximos, o Vitória em Liège frente ao Standard, o Sporting em Eindhoven frente ao PSV, tinham pela frente os líderes, respectivamente, embora ex-aequo no caso do PSV, dos campeonatos belga e holandês. Portanto, dois jogos de índice de dificuldade complicados. As respostas no plano de jogo das duas equipas portuguesas até não foram más. O Sporting surpreendeu, apareceu com o tal 4-4-2 losango de que eu já tinha falado aqui ontem. É um sistema que, se formos a ver, é muito parecido com o 4-3-3 e com aquilo que eu já cheguei aqui a defender, que devia ser trabalhado, que tem a ver com aquele 4-3-3 que, por exemplo, o Ajax utilizava na Liga dos Campeões. Com Tadic a fazer o papel que agora no Sporting parece reservado a Bruno Fernandes, que é o do 10 que aparece muitas vezes ali em zona de finalização, mas sobretudo aparece a jogar entre linhas, e depois com os dois avançados um bocadinho mais abertos nas alas e aquilo que o Ajax tinha em Ziyech e em David Neres, o Sporting tentou ontem encontrar no contributo que foi dado ao jogo por Vieto e Bolasie. A verdade é que a equipa não respondeu mal. A entrada de Miguel Luís também para o meio-campo foi importante. O Sporting passou a ter mais gente no corredor central, mais gente no meio-campo, e quando tinha a bola, a equipa até não respondeu mal. Foi capaz de, inclusive, passar boa parte do primeiro tempo a jogar no meio-campo do PSV. Agora, a questão é que este Sporting define mal, tanto à frente como atrás. E isso está a custar pontos e está a custar resultados à equipa agora comandada por Lionel Pontes. Em termos ofensivos, não é só a finalização. Não estou a falar só de uma questão de finalização, estou a falar também de uma questão de último passo, de uma questão de quando a equipa entra em zona de criação. O Sporting até tem volume de jogo, mas depois, quando chega à altura de criar, de construir as oportunidades, a coisa não rola. E isso custa resultados. E depois, também não tem só a ver com aquilo que é o contributo individual ou até coletivo da linha defensiva, dos 4 homens de trás, mas defensivamente esta equipa do Sporting continua a ser um problema do início ao fim dos jogos. É uma equipa que sofre golos em todos os jogos. Quem olhar para os resultados e para o histórico recente chega à conclusão que há uma coisa que está certa, que é pelo menos uma bola dentro da baliza de Renan, e ontem foram 3, das quais uma metida lá dentro pelo próprio Coates, que depois daqueles 3 penaltis cometidos no jogo contra o Rio Ave, continuou a sua saga com um autogolo na partida seguinte. Recordo que ele não jogou a partida frente ao Boa Vista porque estava castigado em virtude da expulsão nessa partida contra o Rio Ave. Ora, sofrendo 3 golos, é muito difícil qualquer equipa fazer seja o que for. E o Sporting, de facto, ressentiu-se disso mesmo, da sua incompetência defensiva, que, volto a dizer, não tem só a ver com o contributo individual ou coletivo dos 4 de trás, tem a ver com tudo aquilo que é a prestação global da equipa, com aquilo que é a incapacidade que esta equipa demonstra para ser eficaz nos momentos de pressão, nos momentos defensivos, que começam na frente, começam na forma como se pressiona a saída de bola do adversário, começam na forma como a equipa se organiza e, por exemplo, o segundo golo do PSV denota claramente uma falha de organização defensiva. O
O primeiro teve a ver com um momento de transição, o terceiro é uma bola parada. Portanto, os três momentos em que é possível sofrer golos, o Sporting conseguiu sofrê-los. E isto, de facto, pode ser preocupante. Outra questão preocupante, que muitos de vós, com certeza, encararam como esperançosa, tem a ver com a entrada em campo de Pedro Mendes. Pedro Mendes é, para quem não sabe, o goleador dos Sub-23, já foi na época passada, na altura com 17 golos na época da equipa de Sub-23 do Sporting. Esta época, em 6 jogos, fez 7 golos. Entrou ontem aos 81 minutos e aos 82, na primeira vez que tocou na bola, fez um golaço, um belo golo, um remate à meia volta de fora da área, a dar alguma esperança ao Sporting, que estava a perder 3-1, para, ainda no que faltava, ainda poder eventualmente sonhar com a possibilidade de chegar ao empate. Isto é, claro, motivo de esperança. Um jogador tão jovem que entra, que faz um golo, que mostra valor, poderia ser o suficiente para que os sportinguistas acreditassem na retoma que aí vem. A questão é que, inexplicavelmente, volto a dizer, o Pedro Mendes não está inscrito na Liga Portuguesa e não pode ser até janeiro. Ora, o que é que isto significa? Que alguém fez a asneira e a asneira da grossa. Neste momento já começa a circular que terá sido Kaiser. Eu vou dizer muito francamente, não acredito. E não acredito porquê? Porque a lista de inscritos da Liga foi enviada no dia 3 de setembro, no dia 2 de setembro, perdão, à noite, ou podia ser enviada até essa altura, e Kaiser foi despedido no dia 3 de setembro de manhã. Portanto, não faria sentido nenhum que Marcelo Kaiser estivesse a definir os jogadores, ou não faria sentido que quem estava na estrutura do futebol do Sporting desse a Kaiser ou a incumbência de escolher os jogadores, sabendo com certeza, que já sabiam nessa noite, que ele não ia continuar a ser o treinador do clube. Portanto, acho que é preciso pensar nas razões pelas quais não foi inscrito Pedro Mendes. Não é que eu acho que, de repente, ele é a solução de todos os problemas do Sporting. Não vou por aí. Não vi o suficiente deste jogador ainda, mas é, com certeza, mais depressa será a solução do que qualquer dos 13 jogadores da equipa de Sub-23 que foram inscritos. Disso não tenho grandes dúvidas. Mas pronto, se quiserem ler sobre este tema, está em antoniotadeia.com. O último passo de hoje é precisamente sobre este imbróglio, a questão da inscrição/não inscrição de Pedro Mendes pela equipa principal do Sporting. Ao mesmo tempo que jogava o Sporting, jogava o Vitória Sport Clube em Liège contra o Standard e, tal como o Sporting também, o Vitória deu uma resposta positiva em campo, equilibrou o jogo. Não se viu um Standard claramente superior à equipa portuguesa, apesar de estar a jogar em casa. Aquilo que se viu foi um Vitória a perdoar em termos de finalização e depois a falhar em termos defensivos. Mais uma vez, um autogolo. Se no Sporting marcou Coates, pelo Vitória marcou Florent, que, curiosamente, quase todas as épocas, já quando estava no Belenenses assim era, tem pelo menos um autogolo na sua conta. É um aspecto que o jogador deve ter, com certeza, que rever na forma como aborda os lances, porque isto não é só azar, como é evidente, há também ali alguma questão que pode, com certeza, ser corrigida. E depois, perto do final já, se Rochinha não fez o golo que poderia ter feito, que seria o golo do empate, acabou Tapsoba por falhar em termos defensivos, deixando a bola para um adversário que se isolou e acabou por fazer o 2-0 já muito perto do final. Portanto, derrota para o Vitória. Não é um resultado que comprometa desde já rigorosamente nada em termos de Liga Europa. É verdade também que o grupo é muito, muito forte e que, portanto, não será com certeza fácil, mesmo que tivesse ganho ontem, não seria com certeza fácil ao Vitória seguir em frente na competição, mas convém pelo menos deixar a boa imagem e discutir os resultados muito mais até final e ganhar alguns pontos também, porque isso é importante também, e a questão dos pontos eu já vou mais à frente. Portanto, acabou a jornada das 17h55 e aquilo que, para os portugueses, as contas começavam a complicar-se. Já tinha perdido o Benfica na Liga dos Campeões, perde o Sporting, perde o Vitória, sobravam 2 jogos, o Futebol Clube Porto em casa frente ao Young Boys e o Sporting Clube Braga em Wolverhampton frente à equipa de Nuno Espírito Santo. Eram 2 jogos aparentemente mais simples, o jogo do Porto, mais complicado o do Braga, mas a verdade é que saíram dali 2 vitórias que são importantes para as contas do ranking português. O Porto fez um jogo, eu diria, suficiente, um jogo que chegou perfeitamente para derrotar o Young Boys. Não foi uma partida estonteante da equipa de Sérgio Conceição. Boa nota para a entrada no 11 de Soares, tem que ser, não é? Portanto, Zé Luís acabou por ficar no banco, reservado para uma qualquer eventualidade
que viesse a ser necessário, mas não foi. Ele está aparentemente em gestão de esforço e jogou Soares e Soares respondeu com 2 golos. Ora, uma assistência de Luís Dias, outra assistência de Corona. Foram 2 golos importantes para que o Porto pudesse somar já 3 pontos na classificação. Pelo meio, há uma grande penalidade cometida por Marchesín e que o Young Boys aproveitou para ainda fazer o gol do empate na altura, mas depois Soares acabou por desbloquear o resultado e a verdade é que o Porto esteve sempre mais perto do 3-1 do que o Young Boys de fazer o 2-2. Em relação à grande penalidade, vou aproveitar para fazer um bocadinho de pedagogia, porque muita gente, inclusive nos comentários à crónica de jogo que foi colocada no meu site, veio dizer: ei, porque é que não foi expulso o Marchesín? Ora bem, vou explicar a razão. Marchesín não é expulso porque em situações de grande penalidade, sempre que o infrator demonstra pelo menos vontade em jogar a bola, se há penalti não há expulsão, para evitar aquilo que a FIFA acabou por chamar a teoria do duplo castigo. Ou seja, se levas com um penalti, não levas com uma expulsão. A não ser que esse penalti seja fruto de uma situação em que não há sequer tentativa de jogar a bola. Por exemplo, aqui há uns anos no jogo da Seleção Nacional, já esta norma estava em vigor, Bruno Alves acabou por ver um cartão vermelho porque fez uma grande penalidade por agarrar o adversário dentro da área. E aí sim, agarrar não é tentar jogar a bola. Se o Bruno Alves na altura tivesse rasteirado o adversário, mas tentando chegar à bola, seria na mesma penalti e cartão amarelo. Como agarrou, foi penalti e cartão vermelho. No caso de Marchesín lança-se para tentar jogar a bola, não lhe chega, derruba o adversário e, portanto, acaba por ser penalti, mas cartão amarelo. É importante que as pessoas percebam estas nuances das regras e eu vou dizer que com esta até concordo com a nova formulação da lei da mão na bola, não concordo em absoluto, mas isso também pode ser assunto para um destes dias. Bom, ganhou o Porto, mais complicado parecia aquilo que o Sporting Clube Braga tinha que fazer em Inglaterra, frente ao Wolverhampton. O Wolverhampton vinha de dois resultados negativos, a sofrer muitos golos, mas a organização defensiva do Sporting Clube Braga foi sempre capaz de conter a equipa de Nuno Espírito Santo, que também é verdade, ali faltavam algumas primeiras escolhas, terá havido ali alguma tentativa também de gerir o esforço dentro do plantel e porque acharia Nuno Espírito Santo, se calhar, que o jogo ia ser mais fácil do que aquilo que acabou por se revelar. O Braga esteve muito bem do ponto de vista defensivo, a demonstrar que na Europa é uma equipa, em Portugal é outra, e depois conseguiu, aliás, para provar isto é preciso ver que a maior parte das situações de remate do Wolverhampton foram remates de fora da área, alguns deles, ou a maioria, saídos do pé direito do Ruben Neves. Mas depois, em contra-ataque, numa bela recuperação de bola do Galeno, a conduzir a bola até ao meio-campo adversário, um belo movimento também do Paulinho, que arrasta com ele os defesas da equipa do Wolverhampton, bola no lado direito para Ricardo Horta, que sozinho frente ao Rui Patrício não teve grandes dificuldades em fazer o golo. É já um hábito, esta coisa de Ricardo Horta marcar, sobretudo nos jogos fora da Liga Europa. Eu recordo, ele marcou nos 4-2 na Dinamarca ao Brøndby, marcou os 2 golos frente ao Spartak de Moscovo, em Moscovo, na vitória por 2-1, e aliás marcou também o golo em casa na vitória por 1-0, e agora marcou o golo na deslocação em Inglaterra para defrontar o Wolverhampton, o golo da vitória por 1-0. Jogador muito importante e que ainda vai muito a tempo de ter mercado em termos internacionais, mas para isso é preciso que o Sporting Clube Braga continue, e eu acho que o Braga tem todas as condições, sobretudo depois de ter ganho o jogo de ontem, todas as condições para se qualificar neste grupo, até porque os outros 2 adversários, o Slovan ganhou o Besiktas e não me parece que sejam adversários tão fortes como ainda assim é esta equipa do Wolverhampton. Bom, em termos de contas, em que é que isso nos deixa? Pois bem, Portugal somou na jornada desta semana das 2 competições europeias, Liga dos Campeões e Liga Europa, 0,8 pontos. Isto como é que se chega lá? São 2 pontos por vitória, 1 ponto por empate, 0 pontos por derrota, a dividir pelo total de clubes que cada país apresenta no início das competições, não é agora. E, portanto, Portugal terá somado, assim sendo, 4 pontos, e esses 4 pontos dividem por 5 clubes, que são os 5 que ainda estão em prova. Ao mesmo tempo, como ontem, tanto o CSKA como o Krasnodar apanharam 5, o Krasnodar apanhou 5-1 do Basileia, o CSKA apanhou 5-0 aliás, só ao contrário, o CSKA apanhou 5-1 e o do Ludogorets, e
a equipa do Krasnodar, que apanhou 5-0. E isto significa que não pontuaram, não juntaram pontos aos pontos que já tinham feito as equipas russas que estavam na Liga dos Campeões. Uma vitória e um empate, são 3 pontos, a dividir pelas 6 equipas que a Rússia tinha no início, dá uma pontuação de 0,5, o que quer dizer que Portugal recuperou 3 décimas de ponto à pontuação da Rússia, está neste momento a mais 3 décimas. Portanto, falta uma jornada como esta para Portugal igualar os russos e depois mais outra para passar à frente e, se chegar ao final da época, e eu estou convencido que vai acontecer à frente da Rússia, Portugal vai ter mais uma equipa nas competições europeias e mais uma vaga direta na Liga dos Campeões. Não é na próxima época, é daqui a 2 anos. E bom, vamos responder então à pergunta do dia, ver o que é que temos para responder das perguntas que me deixaram. E a pergunta é do André Amaral. Olá, André, muito bom dia. Como explica os bons resultados do Braga na Europa, com vitórias fora frente a Brøndby, Spartak e agora o Wolverhampton, e no Campeonato Português estar bastante abaixo do esperado? Bom, eu acho que há aqui 2 formas de explicar. Uma delas tem a ver com o calendário. É preciso não esquecer que em 5 jornadas que fez neste campeonato, o Sporting Clube Braga já jogou com o Benfica, já jogou com o Sporting. Perdeu claramente em casa com o Benfica, perdeu com o Sporting em Alvalade numa partida em que até podia ter justificado outro resultado, mas acabou por não conseguir. E isso significa que a equipa logo aí deixou 6 pontos. Também é verdade que noutros jogos não respondeu, no campeonato não respondeu da mesma forma, e eu acho que isto tem a ver com a segunda razão. E a segunda razão é fundamentalmente uma razão de foco. Eu acho que esta equipa do Braga está demasiado focada naquilo que é a competição internacional, e na competição internacional está a responder, e está a responder muito bem, e depois acaba por, se calhar, perder um bocadinho a concentração nos jogos do campeonato em Portugal. São jogos de 3 em 3 dias, em permanência. Era muito importante para o Sporting Clube Braga estar na fase de grupos da Liga Europa. Foram 4 jogos de intensidade máxima, mais os jogos com o Spartak, menos se calhar os jogos com o Brøndby, mas 4 jogos em que o Braga ganhou todos. Aliás, o Braga neste momento tem 5 jogos, 5 vitórias em termos internacionais, e depois, em termos nacionais, as coisas não estão nada bem. Mas eu acho que com o decorrer da época, o Ricardo Sapinto vai conseguir explicar aos jogadores, ou meter na cabeça dos jogadores, que os jogos são para encarar todos da mesma forma. Até porque, quanto mais depressa o Braga conseguir pontuar e garantir a passagem à fase seguinte da Liga Europa, mais depressa também a equipa se pode focar um bocadinho mais naquilo que é a Liga Portuguesa. E pronto, muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam de reagir, de pôr like, de comentar, de partilhar este Futebol de Verdade, e já agora também de subscrever o podcast em qualquer um dos servidores de podcast que por aí há, seja na Apple Music, seja no Spotify, seja onde for, está lá o Futebol de Verdade em todos esses locais. Muito obrigado e até segunda-feira. Amanhã é fim de semana.